Aqui é Ana Carvalho. Gente, eu vim trazer uma mensagem hoje que o Senhor falou muito forte comigo nessa semana. Desculpa, eu tô um pouco rouca, que eu tive num gripão ontem, essa semana e ontem, né, hoje que eu dei uma melhorada, mas eu quis gravar esse vídeo aqui pra compartilhar essa mensagem que o Senhor falou fortemente no meu coração. Ele falou comigo nessa semana passada e ele me disse assim: você não é o seu diagnóstico. E eu me peguei refletindo sobre isso que o Senhor me falou, sobre quantas vezes eu me autotitulei, eu me rotulei, né, e coloquei o meu diagnóstico acima do que o Senhor tem feito e falado pra mim. Então, um diagnóstico. Você tem um diagnóstico do médico X, meu diagnóstico é depressão, né? Não quer dizer que eu não vou tratar, não quer dizer que eu não vou procurar ajuda médica, não quer dizer que eu não vou procurar, mas eu tava em todas as conversas que eu tinha com pessoas e eu vi que eu estava pegando pra mim aquela palavra, depressão, 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 e repetindo pra mim mesma. Eu recebi o diagnóstico e o Senhor falou muito forte comigo: você não é o seu diagnóstico. A última palavra, ela vem de mim. Então, a última palavra quem tem sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre a minha vida é o Senhor. Então, muitas vezes nós pegamos alguns rótulos, alguns diagnósticos e nós acreditamos. Recentemente eu recebi um diagnóstico de que eu tinha 2 bebês no meu útero, dois sacos gestacionais e apenas um feto, apenas um bebê. E eu preferi usar minha fé. E quando eu fiz isso, essa palavra do Senhor veio até mim sobre relação ao diagnóstico. O médico, ele deu um diagnóstico. Muitos médicos na nossa vida vão passar e vão nos dar diagnósticos, mas a gente prefere acreditar no diagnóstico do homem ou no diagnóstico de Deus. E me fez lembrar de uma palavra que tem em João 5, que fala da cura de um paralítico. Esse paralítico, ele estava há 38 anos no tanque de Betesda. Ele estava lá, paralítico, o diagnóstico dele era de ser paralítico. A identidade dele era aquela. E quando Jesus se aproxima dele e pergunta: quer ser curado? Ele estava tão firmemente na mente dele de que ele tinha um diagnóstico e de que ele não conseguia nem sequer tentar, porque várias vezes ele queria que alguém o ajudasse, que alguém o carregasse até o tanque, mas quando ele chegava próximo, nem conseguia chegar próximo, e aquele anjo que ia agitar as águas passava e a vez dele nunca chegava. Mas Jesus chegou e estendeu a mão para ele e perguntou o que ele tem perguntado para muitos de nós: quer ser curado? Muitas vezes, ser curada requer renúncias muitas vezes de se acomodar, porque a gente sempre diz: eu não quero estar assim. Mas estar em determinadas formas, estar em determinados jeitos, vai nos dar algumas coisas, algumas regalias. Ser vítima, muitas vezes, vai nos dar pessoas passando a mão na nossa cabeça, pessoas com pena de nós. Quantas vezes eu estive nesse lugar de, inconscientemente, estar nesse lugar de pena dos outros, de sempre repetir as minhas mazelas, sempre repetir meus traumas, porque eu precisava, assim, falar. Eu precisava de cura, mas eu estava procurando nos lugares errados. E nem entregava para o Senhor me curar. E quando o Senhor me perguntava: queres que eu te cure? Queres ser curada? Eu fugia, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de o que essa cura iria me custar. E nessa palavra, quando Jesus se aproxima dele e pergunta: queres ser curado? Ele dá um monte de desculpa para não ser curado. Quantas vezes nós damos desculpas para Jesus não nos curar? Jesus quer nos curar. Jesus está perguntando: queres ser curado? Era claro que ele queria, mas ele precisaria dizer, ele precisaria declarar. A palavra nos fala do poder da vida e da morte que estão nas palavras. A palavra, como em Provérbios 18 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Qual fruto nós temos comido? O fruto da morte, porque nós profetizamos, declaramos sua morte. Eu teve uma época na minha vida que eu chegava a ver vultos dentro da minha casa, porque era tanto espírito de morte. Eu só falava em morte, eu queria que Deus me levasse. Eu pedia pra Deus: Senhor, me leva. Não era por mal, é porque eu não aguentava mais. A minha alma estava doente, a minha alma estava doendo, estava gritando por socorro. E a forma que eu via de acalmar aquela dor era pedindo pro Senhor me levar. E os espíritos de morte estavam rondando a minha casa. Eu vi, meu esposo viu, era uma opressão tão grande, tão grande. E eu o tempo todo estava falando em morte. E de repente o Senhor me disse: para de falar em morte. Começa a profetizar vida. Começa a profetizar vida sobre a tua casa. Começa a profetizar vida sobre o teu útero. Porque de tanto falar em morte, eu estava vivendo. Eu era como se fosse uma terra infrutífera. Eu era como se fosse um cemitério. E quando eu comecei a declarar vida sobre mim, vida sobre o meu ventre, sobre o meu útero, sobre a minha casa, sobre meus filhos, eu vi a minha visão mudar. Porque a palavra, como diz, ela tem esse poder de trazer vida, tanto a morte quanto a vida. Escolha hoje, pois, a vida, né? Então, o Senhor nos dá essa chance. E assim como lá no tanque de Betesda, aquele homem aceitou, apesar de não entender como nem porquê Jesus estava ali, mas ele aceitou. E quando ele aceitou ser curado, Jesus falou pra ele: pega a tua cama e anda. E muitas vezes nós vamos ter que andar com as nossas camas. E algo que essa palavra me ensina é que aquele homem, ele ficou 38 anos parado, 38 anos sem caminhar. E quando ele começou a caminhar, ele não saiu correndo. Muitas vezes a gente acha que vai ser curada e vai sair imediatamente pregando, falando, indo nas igrejas, indo nos púlpitos. Mas há um momento de curas internas, há um momento de caminhar e não de sair correndo. Vai ter um momento de correr.
com os cavalos, mas vai ter um momento de caminhar, vai ter um momento de viver os processos. E o Senhor me ensina que tudo são fases e tudo são processos aqui. Primeiro ele precisou aceitar ser curado. Ele realmente queria ser curado, né? E depois ele precisou aceitar a cura de Jesus e se levantar e seguir a ordem que Jesus falou. Ele não precisava de tanque, ele não precisava de nada, pois o dono da cura estava ali, o médico dos médicos estava ali. Então, quando o Senhor tem uma palavra de cura, de liberação sobre nós, não há diagnóstico que nos defina. Não há diagnósticos que vão nos identificar, porque nós não somos o nosso diagnóstico. Nós somos aquilo que o Senhor já declarou sobre nós. E eu te convido hoje a não aceitar os seus diagnósticos dados pelo homem. Claro que se preciso fazer tratamento, faça. Se preciso seguir a regra, né, deste mundo, siga. Mas com fé, que a última palavra vem do Senhor, com fé na sua cura. Com fé naquilo que o Senhor já te falou. E talvez esse processo seja por um tempo na sua vida. Não vai ser para o resto da sua vida. Vai ser por um tempo onde você vai ter que passar, talvez tomar algum remédio, talvez fazer algum tratamento. Mas é por um prazo, é por um período, até você conseguir ser curada, até você conseguir andar sozinha com as suas pernas, que Jesus vai ter curado você. Então, essa palavra falou muito fortemente comigo. Então, quero deixar essa reflexão para vocês. E muitas vezes essa cama que a gente vai ter que carregar, assim como aquele homem no tanque de Betesda que foi curado, Jesus falou para ele, pega a tua cama e anda. A gente vai ter que carregar algumas das coisas que a gente ainda tem dentro de nós. E ao longo do caminho, aquela cama, aquelas dores, aquilo que a gente viu vai ser curado, mas vai nos fazer lembrar de onde a gente saiu. Há feridas, há cicatrizes em nós que muitas vezes a gente precisa ter. É como um espinho na carne para nos lembrar de onde a gente saiu. E alguns espinhos na nossa carne, assim como o apóstolo Paulo ele teve, ele pedia para Jesus tirar, ele pedia para Deus o curar, mas Deus preferiu não curar, porque aquilo ali causava a dependência dele e o fazia lembrar do quão carnal, de quanto de carne havia nele. Então ele precisava se lembrar todas as vezes de quão dependente ele era de Deus. E muitas vezes tem coisas na nossa vida que Deus vai deixar espinhos na nossa carne, para que a gente não se esqueça de onde a gente saiu. E muitas feridas que se transformaram em cicatrizes, pra gente olhar e lembrar, olha, eu venci isso, eu tenho autoridade, eu tenho essa insígnia, essa. Quantas insígnias Deus tem dado pra nós, através das guerras que a gente venceu, através das lutas. Hoje mais cedo eu tava conversando com uma amiga e ela falou assim, nossa, eu assisti teu último vídeo e fiquei pensando, nossa, como tu tem fé, né? Que muitas vezes a gente de fora, a gente ora, a gente crê, mas tu crendo, tu sonhando, né? Então, muitas vezes a gente... E ela disse, parece que eu não tenho nada pra oferecer. E eu falei pra ela, às vezes a gente sente assim, eu me sinto assim, que é como se eu não tivesse nada pra oferecer. Só que as nossas orações, tudo que a gente já viveu, são como depósitos no céu, que a gente vai acessando nos nossos momentos de mais fraqueza. E todos esses momentos de fraqueza, onde a gente se sente muitas vezes distante, muitas vezes a gente se sente frio na fé, são os lugares, são os momentos onde Deus mais nos usa e nos faz transbordar, porque não tem nada de nós, é tudo dele, é tudo pra ele, ele que nos enche, ele que nos faz transbordar aquilo que tá dentro de nós. Então é isso, não pense que você não tem nada pra oferecer, porque cada fase da sua vida, cada fase da minha vida me trouxe pra uma experiência nova, me trouxe pra um momento novo e me abriu a visão de coisas que antes eu não entendia. E até mesmo a palavra, ela se faz nova todos os dias. A palavra, ela se renova cada vez que a gente lê, e dependendo do que a gente está vivendo, o Senhor se renova de uma forma diferente para nós. Ele se revela de uma forma única em cada momento que nós estamos passando na nossa vida. Então eu quero te deixar de tudo isso que eu disse, que você não aceite os diagnósticos, né? Que você creia que a última palavra vem do Senhor e que pega a sua cama e anda, né? Apesar dos pesares, apesar das circunstâncias, né? Você pensa assim, o Senhor me curou, me fez caminhar, Ele me levantou daquela cama, eu era uma paralítica, Ele me fez caminhar. Mas eu queria correr. Tudo é um tempo determinado, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo de correr vai chegar, mas agora é hora de caminhar, de pegar e carregar a cama e ser curada nessas coisas. Quero dar mais um adendo, de forma alguma. Eu falei para qualquer pessoa que tem algum tipo de doença, para não procurar tratamento. Sim, eu sou defensora, número 1 do tratamento psicológico, se alguém tem depressão, psiquiátrico. Não tenha medo, não tenha vergonha de procurar ajuda, porque muitas vezes você vai precisar. E não há vergonha nenhuma nisso, tá tudo bem. Mas não aceite isso como a sua identidade. Não se rotule, não se molde somente a isso e não diga assim sempre, eu sou depressiva, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Você é filha de um Deus vivo, você é filha amada, escolhida, e você está passando por uma fase difícil. Mas você não é isso. Você não é sua doença, você não é o seu diagnóstico. Você é filha de Deus. E se você precisar passar por 1, 2, 3, 4, 5 anos, não importa, 10, 20 anos, por esse processo,
Você vai passar, você vai vencer. E mesmo que você esteja medicada durante toda a sua vida, nada justifica você se rotular e você cair e dizer que você é o seu diagnóstico. Porque Deus, Ele tem algo muito maior e muito melhor para cada uma de nós, e nós não somos nosso diagnóstico. Nós, muitas vezes, assumimos esse lugar e ficamos prostradas, porque a gente fica pensando, será que eu vou ser o resto da minha vida depressiva? Será que eu vou ser o resto da minha vida ansiosa? Quando a palavra diz que não precisamos nos ansiar com nada, que o fardo dele é leve. E muitas vezes essa falta de confiança muitas vezes nos leva para esse lugar de ansiedade. Eu preciso ainda muito confiar mais, eu tenho dificuldade de confiar plenamente, mas é nesses momentos que, como a fé, como um grãozinho de mostarda, ela cresce. Essa é a minha fé, ela pode ser um tamanho de um grãozinho de mostarda, mas ela vai crescendo conforme eu creio, e eu vou confiando. Perfeita a gente nunca vai ser, mas quando a gente escolhe confiar e crer, né, ao invés de duvidar e acreditar nos rótulos e diagnósticos da Terra, a gente mostra pra Deus o quanto a gente crê nele e o quanto a gente confia, ainda que na nossa humanidade, a gente confia nele e o ama. Então é isso, espero que esse vídeo tenha te edificado. Tchau, tchau, até a próxima.